O que está acontecendo com Deus? Crescendo? Muitos afirmam que ele se foi, que não importa ou nem existe. Gostaria de entender o motivo. Meu nome é David Voas e sou professor de Ciências Sociais na University College London. Eu faço pesquisas sobre mudanças religiosas no mundo moderno. Você deve saber que a religião está em declínio na Europa, América do Norte e outros países desenvolvidos. Seja medido por pertencimento, crença, adoração ou importância, a religião está perdendo espaço. E esses fatos corroboram o que é chamado de tese da secularização. A ideia, como diz meu amigo Steve Bruce, de que a modernização causa problemas à religião, enfraquecendo sua autoridade e participação. O que liga a modernização ao declínio religioso, já houve várias sugestões. Ao conhecer diferentes crenças e culturas, torna-se difícil assumir que sabemos a verdade e que os outros estão errados. A prosperidade nos permite escolher nossa visão de mundo. A religião enfrenta concorrência em todas as suas funções tradicionais. Agora contamos com especialistas seculares para curar, ensinar, casar, aconselhar e julgar. Hoje, quero focar em Deus. Parte do que vou dizer vem da minha própria pesquisa. Também se baseia em décadas de trabalho dos principais historiadores, sociólogos e pesquisadores. Cito os livros deles ao longo do caminho. O primeiro ponto a destacar é que a crença em Deus não é uma questão simples de sim ou não. Devemos considerar três questões distintas, mas relacionadas. A primeira se refere ao conteúdo da crença. De que Deus estamos falando? Mesmo no Ocidente, há diferentes imagens de Deus. O segundo ponto é sua relevância. Quão importante é a nossa crença, tanto pessoalmente quanto para a sociedade? Para algumas pessoas, a fé é mais importante do que qualquer outra coisa. Para algumas, crenças não importam muito. Por fim, há a força da crença. Alguns crentes têm convicções intensas e certas, outros são sujeitos a dúvidas extremas. Então existem graus de crença. Mas, em todo caso, esse Deus em que acreditamos ou não acreditamos mudou ao longo do tempo. O que também mudou é o quanto ele é importante para o que fazemos, para como damos sentido ao mundo, para como e por quem somos governados, e assim por diante. Vamos começar com a essência da crença. O Papa é católico? É o exemplo clássico de uma pergunta boba. Mas será que o Papa acredita em Deus? Pelos padrões antigos? Talvez não. O Papa de hoje não acredita em um Deus que envia pragas como julgamento pelo pecado humano, que apoia ativamente um lado ou outro em batalhas, ou que preside um mundo encantado de espíritos, demônios e milagres cotidianos. Os conceitos populares de Deus são muito variados, mas menos pessoas agora do que no passado acreditam em uma divindade julgadora envolvida com a vida cotidiana. Deus é visto cada vez mais como distante, e não como ativo no mundo. A crescente distância e abstração de Deus diminuiu a importância da crença. O resultado desse processo é dúvida, indiferença e ateísmo declarado. A ideia de que a ciência e a tecnologia reduziram o espaço para a ação divina é familiar. É difícil para nós percebermos, porém, como o mundo parecia diferente há apenas 200 anos, antes de Lyell explicar a história da Terra e Darwin explicar a origem das espécies. Hoje, é quase impossível para quem cresceu em uma sociedade desenvolvida acreditar em um mundo encantado, onde Deus ou forças espirituais interagem constantemente com nossas vidas. Apesar de jogadores de futebol americanos sempre mencionarem o Todo-Poderoso, isso não ocorre em outros contextos. Veja, por exemplo, o relato fascinante de Paul Gifford sobre como a visão de mundo sobrenatural continua sendo predominante em grande parte da África subsaariana. É difícil imaginar o retorno da magia e dos espíritos no Ocidente. Deus passou a ser visto como menos pessoal, menos envolvido, mais abstrato e mais distante. E à medida que as pessoas veem Deus como indiferente a elas, elas também se tornam indiferentes a Deus. Há evidências concretas para essa hipótese vindas da pesquisa sobre religião de Baylor, nos Estados Unidos. Quanto menos Deus parece estar envolvido na vida diária, com menos frequência as pessoas rezam. Pegue a afirmação: Deus se preocupa com o meu bem-estar pessoal.
Os participantes da pesquisa podiam concordar totalmente, concordar, discordar ou discordar totalmente, mesmo excluindo os não crentes. Entre os entrevistados que discordaram totalmente de que Deus se preocupa com eles, a maioria nunca ora. Dos que concordaram totalmente que Deus se preocupa, quase metade ora várias vezes ao dia. Existe uma ligação estreita entre o quanto as pessoas sentem confiança de que Deus se preocupa com elas e o quanto elas oram. E, da mesma forma, aqueles que não veem Deus como alguém atuante no mundo tendem a se considerar menos religiosos e a frequentar a igreja com menos frequência. Eles têm mais dúvidas. A substância da crença está mudando, sua importância está diminuindo, assim como sua força. Até agora, essa história é consistente com o que você poderia chamar de teoria popular da secularização. A ciência e a tecnologia modernas abalam a crença religiosa, mas a descrença vai além dos fatos. Os valores importam. As pessoas não apenas deixam de acreditar em um relojoeiro divino, elas também deixam de acreditar que Deus é a fonte da moralidade. Organizações religiosas dizem o que ele quer. Paul Froese e Chris Bader fizeram uma análise maravilhosa de 4 conceitos diferentes de Deus, derivados das respostas a 2 perguntas. Até que ponto Deus interage com o mundo? E até que ponto Deus julga o mundo? Eu já falei sobre a primeira pergunta. Vamos focar agora nessa segunda. O quanto Deus é julgador? Qual o impacto disso na crença? As pessoas deixaram de aceitar que a igreja, ou qualquer instituição, deva estar no negócio de definir normas sociais e obrigar a obediência a elas. A insistência de que Deus tem opiniões sobre papéis de gênero, contracepção, sexo antes do casamento, coabitação, divórcio, homossexualidade, aborto e morte assistida, criou um problema para a religião. Porque há um consenso crescente de que essas são questões de escolha pessoal. Os indivíduos estão cada vez mais confiantes de que sabem o que é bom ou ruim, certo ou errado. Quem é Deus para julgar? Algumas pessoas preferem vê-lo como alguém bondoso, acolhedor e benevolente, mas é difícil conciliar isso com desastres naturais que matam milhares de crianças. É mais fácil imaginar que ele não está envolvido no mundo ou preocupado com escolhas pessoais. O resultado é que Deus enfrenta dificuldades. Se ele é ativo e rigoroso, as pessoas não acreditam nele. Mas se ele é distante e impessoal, então as pessoas não se importam com ele. O ceticismo pode se tornar absoluto. Em um artigo originalmente apresentado em uma conferência no ano 2000, eu argumentei que o que chamei de transição secular é inseparável de outras transições que constituem a modernização. Eu previ que a secularização se espalharia pelo mundo basicamente na mesma ordem que a transição demográfica, apontando que o padrão regional de secularização na Europa corresponde de perto ao declínio das taxas de natalidade. O mesmo acontece na América do Sul, onde o Uruguai liderou tanto a transição da fertilidade quanto a transição secular. A Irlanda iniciou os anos 1980 com a maior taxa de fertilidade marital do mundo desenvolvido. Depois, passou por rápida transição demográfica e secularização. Sugeri que a secularização é análoga ao declínio da fertilidade, sem propor uma conexão causal direta, exceto na medida em que ambas são produtos da modernização. Em 2012, o historiador Calum Brown afirmou que os anos 1960 tiveram 3 grandes mudanças sociais no Ocidente: a secularização, a queda na fertilidade e no casamento, e uma revolução na vida das mulheres. A hipótese do livro é que desde a década de 1960, essas 3 tendências estavam fortemente interligadas. O historiador Philip Jenkins mostrou que quedas na fertilidade acompanharam a diminuição da fé religiosa no mundo. E, para citá-lo, as mudanças na moralidade sexual, acima de tudo, foram poderosos impulsionadores no afastamento da religião. Quanto mais as igrejas lutavam para resistir a essas mudanças, mais elas minavam seu próprio prestígio e poder. Por fim, o saudoso Ron Engelhardt, cientista político e líder da pesquisa mundial de valores, escreveu que, para citar, se normas pró-fertilidade forem consideradas antiquadas e repressivas, rejeitá-las implica rejeitar a religião também.
Engelhardt sugeriu que, enquanto no passado os religiosos promoviam valores tradicionais, especialmente em relação a gênero, formação familiar e sexualidade, hoje a rejeição desses valores tradicionais enfraquece o compromisso religioso. Resumindo, a intensidade, relevância e conteúdo da crença religiosa podem variar. Até mesmo os crentes reconhecem que o conceito de Deus mudou ao longo do tempo. A imagem de Deus, ativa ou indiferente, depende de sua importância percebida, e a indiferença conduz à descrença. Achamos cada vez mais difícil conceber um ser divino que intervenha na vida cotidiana ou nos assuntos do mundo. Mas também não gostamos da ideia de sermos ditados por agentes de um poder superior que não compartilha nossos valores. Existem muitas outras razões para o declínio da religião, mas a erosão da crença é uma delas. Deus está desaparecendo de vista. É hora de dizer a Deus, palavra que vem de Deus, fique com Deus. Essa é uma frase da qual Deus desapareceu. Adeus. Se quiser me apoiar a criar mais vídeos assim, doe para o canal na nossa página do Patreon. Você também terá acesso antecipado aos vídeos e atualizações do canal. Você terá acesso ao nosso servidor Discord para participar de debates com outros membros da comunidade.